No mês de junho se comemora o Dia Nacional de Controle da Asma e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje do Viva Saúde. Não saia daí, já estamos no ar. Iniciamos então mais uma edição do Viva Saúde, agradecendo os nossos patrocinadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E na edição de hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muitos pais, muitas mães em casa, que é a asma pediátrica. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Viva Saúde de hoje o médico pediatra especializado em pneumologia infantil, Dr. Evandro Thompson Antunes. Muito bem-vindo, doutor, mais uma vez ao Viva Saúde. Olá, Elke. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente e falar de um tema tão importante quanto esse. Muito importante, né, doutora? Inclusive, a gente tem esse dia temático aí que nos lembra desse problema que gera muitas dúvidas, apesar de ser um tanto comum. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 300 milhões de pessoas sofrem de asma em todo o mundo. É muita gente, né, doutor? É bastante. No Brasil é 40%. No Brasil, a prevalência é uma doença crônica de maior prevalência na infância, né? Então, nós temos aí quase 20% da população infantil portadora de asma. Então, é um número alto, há um gasto grande, é um problema de saúde pública, né? Com a terceira maior internação por causa de internação, né? Por motivo de internação em crianças. E tem um custo aí de mais de 70 milhões para os cofres públicos aí com relação a essa doença em termos de saúde pública, né? Informação é sempre bem-vinda, inclusive para saber como lidar com o problema. É um problema crônico, é uma doença crônica, mas que pode ser controlada, né, doutor? Exatamente. A asma é uma doença crônica das vias aéreas, uma inflamação das vias aéreas, uma doença reversível, né? Tu pode ter uma vida totalmente normal, conviver com ela, lembrando que tu nasce com a asma e morre com a asma, mas não morre pela asma. Embora nós temos aí cerca de 2.500 óbitos por ano no Brasil por asma, né? É um número pequeno, mas poderia ser menor. Poderia ser muito. As pessoas morrem em casa, entendeu? Por falta de conhecimento, por falta de tratamento, falta de adesão ao tratamento, né? E isso, infelizmente, um país continental como o nosso é difícil tu levar essas informações pro interior das cidades, onde não tem, às vezes, nem pediatra e né, um médico lá no postinho de saúde. Então, as pessoas não têm muita habilidade, às vezes, em lidar com essas situações. Muitas vezes não sabem nem que tem o problema, né? Exato. E convive com aquilo, né? Principalmente na idade pediátrica, né? Na idade infantil, aí, nessa faixa etária, é um diagnóstico difícil, né? Porque tu não é um diagnóstico baseado em exames, é um diagnóstico baseado em história clínica e exame físico, basicamente um quebra-cabeça que tu vai montando, né? Alguns exames em crianças maiores de 5 anos dá para fazer, em 6 anos, que é a espirometria, mas a grande maioria é um diagnóstico clínico mesmo. E aí começa o tratamento. Daí vem o medo do tratamento, né? Das velhas bombinhas, né? Que infelizmente o termo bombinha já assusta qualquer mãe. Embora isso são os sprays, né? Que todo mundo tem medo. Existe aquele mito, né? Que faz mal ao coração e aí a avó diz para não usar que faz mal pro coração. E aí começa o erro. E a crise continua, né? E acaba evitando aquilo que pode contribuir para sair dessa situação, reverter essa situação. Exatamente. Então, um termo que as pessoas não gostam de usar, né? Asma. Não, você prefere dizer que é bronquite, né? Bronquite é um eufemismo, né? Uma maneira de tu atenuar a gravidade. São duas coisas diferentes, doutor. São duas coisas diferentes. Toda asma é uma bronquite, mas nem toda bronquite é uma asma. Vou te dar um exemplo, né? A pessoa fuma durante 40 anos, ela vai ter uma bronquite. Ela trabalha numa mina de carvão, ela vai ter uma bronquite. Ela pegou uma gripe que não cura faz 4 semanas, ela vai desenvolver uma bronquite. Agora, a asma não. A asma tu não pega, tu não adquire, tu nasce com ela. Ela se manifesta em qualquer idade da tua vida. Então, dentro da asma, existe uma inflamação, né, dos brônquios, que seria mais ou menos assim para explicar. Isso é um brônquio normal, que leva os tubos que levam o ar para dentro do pulmão. Então, quando esse brônquio se inflama, ele tem uma bronquite. Entendeu? Mas essa bronquite pode ser asma, pode ser tuberculose, pode ser gripe, pode ser uma doença
de aspiração crônica, quem trabalha com areia, quem trabalha com vidro, quem trabalha em mina de carvão, quem fuma, vai desenvolver uma bronquite. Inclusive, a asma, então, é uma bronquite, é uma inflamação desse bronco. Mas nem toda bronquite é uma asma. É um quadro de asma. E aí, nesse bronco normal que está vendo que a luz dele passa o ar fácil, ele vira isso aqui. Fechadinho, que aí, onde fechado. vem os sintomas. E é isso que causa a falta de asma. Exatamente. Que é um dos principais principais sintomas. Você vai ter que respirar sintomas. por esse estreitamento do teu bronco. Ele se estreitou e tu vai ter que respirar com dificuldade nesse estreitamento aqui. A gente falava antes de começar, né? Que só quem teve passou por esse problema sabe o quão terrível ele é. É horrível, tá? Horrível. Então, assim, o que as crianças descrevem, né? A partir dos seus 6, 7 anos de idade, tu manda ela desenhar um papel do que é ter asma, elas fazem desenhos, assim, chocantes, né? Através do desenho. Então, elas desenham uma criança dentro de uma garrafa, elas desenham uma criança com um nó na garganta, desenha uma criança com uma usina atrás, assim, mostrando que elas são vítimas da poluição. Eu já vi uns trabalhos assim, né? Então é uma coisa que choca, né? Uma criança desenhar isso aí é o que ela sente, é como ela vê o mundo dela. O sentimento. E aí vem o tratamento, né? Feito o diagnóstico, vem o tratamento, que é através fazer o quê? Reverter isso aqui, que são os chamados... Que é controlar isso, né, doutor? Exatamente, broncodilatadores. Deixa eu te perguntar. Então, deixa eu te perguntar melhor sobre os broncodilatadores. Inclusive, trouxesse aqui alguns recursos, né, pra gente entender, né, com mais clareza. Falando ainda da origem da asma, ela sempre vai se manifestar na infância ou não? Não. Ela pode se manifestar em qualquer momento da vida. Pode ser na tua gravidez, na terceira idade, pode ser na segunda. A grande maioria vai vir ali entre a adolescência e os seus 20 anos, tal, aparece por ali. Não é na infância? Na infância, sim, pode manifestar. A infância tem uma prevalência alta, né, do começo da doença. Então, assim, das crianças que vão desenvolver asma, 80% delas vão parar de ter a doença, vão estabilizar a sua doença até a adolescência. Outros 20% não param, eles tocam direto. Dessas 80% que pararam de chiar até a adolescência, 50% delas vão voltar a ter novas crises na sua terceira, quarta década de vida. Interessante, né? Muito interessante. Então, assim, a asma nunca cura, entendeu? As pessoas chegam no meu consultório e dizem, doutor, eu vim aqui porque tu cura asma. Não, eu já sou bem franco, eu digo, não curo asma. Ninguém tem a cura da asma no mundo inteiro. A gente dá um tratamento. A gente dá uma condição de vida. Teu filho pode ser jogador de futebol, ele pode ser um nadador olímpico, ele pode ser um atleta, ele pode ser tomar banho de mar, andar descalço, tomar banho de piscina, chupar picolé. Pode. A gente dá a ele essa condição. Basta que tu faça o tratamento correto, vai ter uma vida normal. Vida normal. Inclusive, praticar esportes. Mas esse tratamento, ele é contínuo? Depende aí da asma que tu vai ter. A gente classifica a asma em graus, né? Quais são? Asma leve, moderada e grave. O que é uma asma leve? Uma asma leve existe, ela é uma asma leve frequente e uma asma leve infrequente. Ou seja, eu posso ter que usar a bombinha do Aerolim ou do Berotec, né? Uma vez a cada 10 dias, 15 dias. Eu tenho meu exame do sopro, que é aquele da espirometria, normal. Eu tenho condições de jogar futebol. Eu tenho uma vida normal, totalmente normal. E eu tenho uma crise realmente mais séria, usa bombinha uma vez por mês. Isso é uma asma leve frequente. Uma asma leve frequente. Eu tenho crises semanais, usa bombinha à noite para dormir uma vez por semana, mas basta isso aí, eu já melhoro, eu consigo jogar futebol, consigo fazer minha atividade física. Isso é uma asma leve frequente. Uma asma moderada, tu já vai ter uma dificuldade para subir um degrau, tu já vai ter dificuldade para dar uma corridinha, tu não consegue mais jogar um futebol, uma partida toda, tu sente cansaço, é obrigado a recorrer ao spray, né? Tu vai ter uma espirometria, que é esse exame do sopro, né, que a gente consegue fazer somente em crianças acima de 6 anos. Tu já vai ter uma alteração na tua capacidade de ventilação. E uma asma grave é aquele paciente que já faz visitas à emergência, precisa do oxigênio, já teve internação na UTI, tem uma incapacidade de fazer atividade física, de jogar futebol, já está mais restrito, é uma pessoa até de fazer os seus afazeres dentro de casa. Mas tu pode passar do leve para o grave, tu pode passar do grave para o leve. Eu ia perguntar isso. Pode começar com um quadro leve, e se não houver um tratamento adequado, chegar num caso grave... Pode. E tem como reverter isso? Pode. Reverte, sim. Reverte tudo. Ou seja, precisa ter o tratamento devido, né? É sempre aconselhável, entendeu? Mesmo tu tem uma asma leve, tu andar sempre com o teu tratamento em dia, saber o que fazer quando tu entrar em crise. Talvez não precise tu usar medicamento contínuo, tá?
porque tu não te encaixa no medicamento contínuo. Daí, quando a gente classifica a asma nessas 3, 4 categorias, que é o leve, frequente e infrequente, depois o moderado e o grave, cada um deles tem um tratamento. E aí tu vai fazer um tratamento de 6 meses, 3 meses, tem gente que só faz tratamento no inverno. Basta no inverno. A gente entra em abril até novembro, vou usar bombinha 6 meses. Pronto, os outros 6 meses, vida normal. Entendeu? Mas tu precisa ter isso aí, por quê? Porque se tu não trata e tu vai remodelar o teu pulmão. Tu vai remodelar, o pulmão vai tomar uma outra estrutura. Essas vias, não pulmão, as vias aéreas elas vão se remodelarem. Como assim, doutor? Elas vão se repaginar, ela vai formar outro brônquio, entendeu? Que não vai reverter mais. E aí tu vai entrar numa doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí tu vai entrar lá na tua terceira idade, no enfisema, numa consequência mais séria, onde tu vai depender do oxigênio. Tu não vai ter, não consegue mais reverter esse quadro. Ou seja, precisa ter ele vai esse ficar olhar... como se vai ficar com um pulmão rígido, assim, vamos dizer, né? As tuas brônquios, teus vias aéreas não vão mais ter aquela capacidade de sair desse estágio para esse estágio. Nem com a bombinha. Não mais. Ou com o spray, né? Com spray, Vamos bombinha. eu não falo, mas nunca mais eu falo bombinha, doutor. Agora eu falo spray. Infelizmente, é mais bonitinho mesmo. É que as mães têm medo, né? Aí vem a história do faz mito, né? Então, é mito. Bom, antes de falar do spray, desses recursos que são disponíveis, eu queria te perguntar o seguinte, o que causa a asma? A gente falou aqui de prática de esportes, por exemplo, né? Por que um indivíduo que pratica um esporte entra numa crise de asma? Outro fator, uma gripe mal curada pode causar um quadro de asma? Alergia. Ela é uma doença multifatorial, multicausal, tá? Tu pode ser manifestada por estresse, por emoções, né? Pode ser manifestado por reação alérgica, por cheiros fortes, por odores, por infecções, por vírus, principalmente os vírus que desencadeiam as gripes, né? Não gripe mal curada, não tem nada a ver essa relação do gripe mal curada, até porque é um termo muito amplo. O que é gripe mal curada, né? Aquela então, gripe que perpetua. Na verdade, ninguém fica gripado tanto tempo, né? Porque tu deve ter uma doença alérgica não é uma sabe, gripe né? mais, não Exatamente. é mais o ciclo Às vezes normal. Tu tens uma rinite, tá com o nariz correndo o mês inteiro e diz que é uma gripe mal curada. Daqui a pouco, quem tem rinite está muito casado com a asma, né? Então, daqui a pouco, da rinite se tornou uma asma. Não se torna uma asma, tu já tinha asma. Tu apenas desencadeou ela, tu acordou ela, estava dormindo no teu corpo. E um dia tu desencadeou, ou seja, tu tem o fator predisponente que é a genética. Tu nasce com a asma. E um dia tu desencadeia o aparecimento dela. O que desencadeia a asma? Isso que eu estou falando aqui. Os vírus, as reações alérgicas, os odores, os cheiros, o exercício, estresse, emoção. Alguma coisa pode desencadear. Tá? Então existe asma induzida pelo exercício. E aí tu tem que tratar isso para te poder fazer o exercício. Então ela tem fatores gatilhos, né, que a gente chama, são gatilhos que desencadeiam a tua crise de asma. Às vezes a tua primeira crise de asma vem desencadeada pela primeira gripe que tu tem na infância. E ali começa. Ou pode ser na tua gestação, na gravidez, ou pode ser das emoções que liberam várias substâncias endógenas que pode fazer essa reação do bronco se fechar. Tá? Então, assim, é muito difícil um diagnóstico na infância, porque nem tudo toda criança que chia, né? Eu não falei aqui quais são as manifestações da asma, né? É tosse, chiado, né? Que é a sibilância, o termo científico é sibilância. Aquele barulhinho que faz por conta da falta de ar. Exatamente, tu conhece. Conheço bem. Então, assim, é tosse, chiado, falta de ar, dificuldade para respirar. Então, esses são os sintomas, né? Mas nem tudo que tosse, que chia na infância é asma. Então, aí nós temos as bronquiolites, nós temos as doenças virais, as gripes que também provocam tosse, chiado, são situações mas que não pontuais, são né? Exatamente. É isso, né? É isso que é aquela bronquiolite, aquela doencinha de bebê, que acontece em bebê abaixo de 2 meses. Isso não é asma, entendeu? Mas o tratamento é muito semelhante, o tratamento é igual. Né? A asma ela vai passar dos 2 anos, dos 3, dos 5, e aí tu passa a ter asma. Então, diagnóstico difícil, assim, não tem um exame que tu faça, né? Mas se eu fizer teste alérgico, vai dizer que é asma. O teste alérgico não é específico para asma. Tu pode ter alergia à poeira, ao acro, mas tu não tem asma, né? Mas é um quebra-cabeça. A gente junta um monte de dados clínicos, história, né? História familiar, a mãe tem asma, o avô tem a rinite, o irmão tem dermatite atópica e tal. Então, tu tem uma condição provável de ter asma. Falando, então, dos recursos disponíveis, né? A gente tem aqui o spray que o doutor trouxe, né? Que é o mais talvez o mais usual, né? Não sei. Aqui quero frisar que na criança existe esse dispositivo aqui que é o espaçador, tá?
e que é importante que essas crianças, essas mães, usem o espaçador. Tá? A bombinha não pode ser usada direto na boca, até porque tu imagina a velocidade que sai um spray desse. Vamos fazer aqui na capa, acho que a câmera pega ali, consegue pegar bem. Olha a velocidade que sai este gás. Então assim, é basicamente líquido. Como é que tu vai fazer uma criança de 2 anos, qual é a sincronia que ela tem para puxar isso numa velocidade maior do que isso aqui? Então a gente precisa o quê? A gente precisa espaçar essa distância entre a bombinha e a orofaringe da criança. E o que me interessa é que ela inale são essas partículas que ficam aqui nadando, sei lá como é que seria, essas partículas pequenas, essas aqui que vão entrar no pulmão, vão se depositar dentro do pulmão. Não me interessa essa partícula grossa que é quase líquido que vai ficar na boca da criança. Então tem que ter o espaçador. E, aliás, até o adulto poderia usar o espaçador, que daí tu pode usar aqui direto, mas isso te dá uma deposição melhor de medicamento dentro do teu pulmão, que é onde, das vias aéreas, né, que é onde vai atuar o medicamento, que é o salbutamol comercial Aerolim, ou o fenoterol, que é o Berotec, famoso Berotec, parece que não tem mais no mercado. Então tu precisa ter esse espaçador aqui, isso é um dispositivo importante. Eu vejo as crianças, não, eu faço direto na boca. Não tem como fazer direto na boca. Até que idade, doutor, é usado? Isso aqui com máscara a gente usa até uns 5, 6 anos de idade. A partir dos 6 anos aí pode usar direto na boca aqui, não aqui. Sim. Entendeu? Nem adulto deveria usar aqui, né? São algumas outras bombinhas do tratamento preventivo que tu pode usar direto na boca. Esse aqui especificamente deveria ser usado com espaçador mesmo entre os adultos, tá? Mas para criança a gente usa esse dispositivo aqui, que existe várias marcas no mercado, né? Mas esse é o primeiro, esse é o tratamento da crise, que a gente chama de tratamento de resgate. Então, sempre com esse cuidado médico, né? Esse acompanhamento médico. Exatamente. Que aí tu vai numa crise, tu vai usar isso aqui. Não precisa de energia elétrica, não precisa de luz, não precisa de nada. Ah, e o nebulizador? Pode ser o nebulizador? Pode. Ele já está mais se tornando meio obsoleto, né? Mas ele é a mesma medicação. Tu vai botar no nebulizador. Então as pessoas, a bombinha faz mal pro coração. Aí eu pergunto, engraçado, tu usa a bombinha aqui, né? Que é um remédio que se chama salbutamol. Mas se tu usar em gotinha, em xarope, não faz mal pro coração. Por que tem esse mito, doutor? Porque, na verdade, os sprays, os broncodilatadores, eles fazem uma taquicardia, eles provocam um aceleramento do coração, tá? Um aceleramento do batimento cardíaco, que está em bula, que isso é um efeito colateral. Alguns realmente chegam a tremer a mão, a criança fica numa situação bem desconfortável, que dura aí 5, 10, 20 minutos, mas é um desconforto transitório melhor do que sentir falta de ar. Entendeu? Porque a falta de ar pode te levar a uma insuficiência respiratória grave e tu cair na UTI. Usar a bombinha, não existe relato de morte pela bombinha. Sim, se existe, talvez foi para alguém desavisado que tinha algum problema cardíaco muito ruim e que não sabia usar a bombinha, mas isso não é o comum, gente. Entendeu? O uso é seguro, isso salva as pessoas. É mais salva perigoso, as pessoas. Porque encontraram lá a pessoa morta com a bombinha na mão. Mas essa pessoa que provavelmente tinha um tratamento mal feito, às vezes é uma pessoa que morava sozinha, que não tinha acesso ao medicamento, entrou numa crise de asma muito grave, e aí acaba dizendo, morreu porque usou a bombinha e fez mal pro coração e infartou. Não, ela não morreu pelo infarto da bombinha, ela morreu por insuficiência respiratória e infartou ali por insuficiência respiratória. Pela asma, não pela bombinha. Entendeu? Então, assim, as pessoas criaram esse mito de que a bombinha faz mal pro coração. Pô, gente, isso aqui é um medicamento usado no mundo inteiro. E já seria tirado de circulação se ele fosse muito mais maléfico do que benéfico. E é um medicamento barato que o governo dá, entendeu? Então, não é um medicamento que faz mal, porque a asma ela é protocolo. O tratamento que tu vai colocar aqui, que eu coloco, não é da minha cabeça. Eu não faço tratamento de asma porque eu inventei, eu bolei uma... Não, isso aqui é protocolo. Há estudos, brasileiro, né, que mostram que... protocolo internacional. A gente classifica a asma internacionalmente. Então, o que se faz aqui, se faz nos Estados Unidos, a gente vê nos congressos. Não tem muita novidade, assim. O que tem é essa segunda parte. Mas antes de tratamento preventivo. Então, importante falar sobre isso, porque eu ia te perguntar justamente sobre prevenção da asma, né? Mas falando ainda do spray, por que pode causar dependência?
Mas é uma dependência errada, entendeu? Não existe dependência disso. O que existe, as pessoas não procuram o tratamento. Isso aqui causa uma dependência, vamos dizer... Emocional? Não. É uma dependência por facilitar a tua vida. Entendeu? Tu vai no médico, ele dá isso aqui pra ti. Paliativo. Eu usei esse paliativo, fico bom, daqui que eu faço? Eu boto no bolso, pego meu ônibus para ir trabalhar, eu vou com o meu carro pra praia, só levo quando eu tô ruim, eu tum. Mas aí se eu tô no carro e eu lembrei que eu não levei a bombinha, eu vou ficar ruim. Então assim, as pessoas acham que tem que levar a bombinha sempre porque não fazem um tratamento correto. Ou seja, existem duas fases do tratamento. O da crise, que tu tens que usar a bombinha aí durante 5 a 7 dias, associado a um corticoide via oral. Melhorou? Beleza. Pega essa bombinha, guarda e agora eu vou fazer o tratamento outro. Para mim não ter que usar essa bombinha novamente. Porque se eu estou usando essa bombinha erradamente toda semana, o que eu te falei naquela hora ali? Eu vou ter um remodelamento do meu pulmão e vou gerar uma doença crônica que vai repercutir lá na frente de eu reverter depois. Então eu preciso usar esse outro medicamento, que são os medicamentos que vão estar do outro lado do muro. Então existem os medicamentos preventivos e os medicamentos de resgate. Pronto. Saiu daqui da crise, passa para cá. Voltei para a crise, volto para cá. Aí eu uso a tal minha bombinha por 5 dias. 7. Melhorei? Pronto. Então agora eu vou usar a minha que vai dar a condição de eu não precisar usar a minha bombinha. Vou deixar o meu pulmão limpinho todo dia. Vou deixar meu bronco aberto com um desses medicamentos aqui. Isso é preventivo. Aí é a prevenção. Ou seja, não se espera a crise chegar, se instalar. Exato. Aí tu evita a crise. Mas vou usar a vida toda, vou ficar viciado. Não vai ficar viciado. Aí entra a classificação da asma. Que tipo de asma tu tem? Asma leve? Infrequente? Então tá, beleza. Quando tu tiver uma crisinha, uma por mês, vai lá, usa a bombinha, uma a cada 2 meses. Pode usar o Aerolim 3, 4 dias, deu. Tá bom, não precisa passar pra cá. Mas se eu já estou usando a bombinha toda semana, semana toda, todo dia à noite, eu preciso usar para dormir ou acordo de madrugada, então eu tenho que fazer um tratamento intensivo e pular para o lado de cá e saber onde é que está o meu tratamento justo para me fazer preventivo. Para quê? Para me deixar o meu pulmão normal, meu brônquio normal, não deixar ele inflamando, porque cada vez que eu tenho que usar isso aqui, eu estou com uma inflamação dentro do meu pulmão, e uma inflamação gera uma cicatrização. Então serão inúmeras cicatrizações dentro do meu pulmão, que o meu pulmão vai ficar seco, vamos dizer. Meu pulmão vai ficar irreversível, não vai mais ter a expansibilidade. O efeito Foley da gaita. Por isso, praticar exercício, para te usar a tua capacidade pulmonar total, tirar o teu gás residual. Isso ajuda, doutor? Claro! Atividade física importante, manter no inverno. As pessoas têm que fazer natação no inverno, fazer a sua bicicleta no inverno, fazer a sua academia no inverno, todo mundo some no inverno, aí come um monte, vão para casa, ficam lá trancado. Não é só estética a preocupação, pelo contrário, a estética é só um detalhe. É só tu ver aí a pandemia do Covid, o que a gente teve de esportista dentro de UTI. Muito pouco, os poucos que foram entubados saíram. Entendeu? Então teve uma morte ou outra, talvez de um ex-atleta, mas atleta, gente, a gente vê muito pouco. E os que tiveram, foi feito um trabalho em São Paulo, na USP, e que os atletas, o tempo de intubação deles foi menor, os que foram entubados, o tempo de permanência na UTI foi menor. Por quê? Porque eles tinham um pulmão de atleta. Entendeu? De que a capacidade deles saírem dessa crise foi muito maior do que de um cara ocioso, de um cara sedentário aos seus 40 anos de idade, e tu pegar um atleta aos 40 anos de idade. A diferença é gritante. Entendeu? Então tem que manter isso. Já que tu falasse em Covid, a gente vive um novo momento, né? Em que muitas pessoas foram vacinadas. Aí não gosto de falar de Covid, mas me ocorre aqui o seguinte, né? Covid pode causar asma, e asma é fator de risco para Covid? Ou não, afinal? É fator de risco no asmático grave, tá? O asmático grave, não o asmático leve. Esse não é fator de risco. Se ele pegar o Covid, ele tem o mesmo risco que eu, que não tenho asma. Mas o asmático grave, aquele que já teve internação no UTI, aquele que precisa de oxigênio, que faz visitas à emergência, que precisa usar os tratamentos preventivos, né, de medicamentos fortes, esse é um fator de risco. Covid é uma virose, é um vírus, pode desencadear crise de asma, sim, claro que pode. Como a gripe. Exatamente, tá? Pode desencadear e tu precisar usar mais a bombinha, sim. Doutor, falando em animais de estimação, por exemplo,
Mito Coitados. ou verdade que causa? Tadinho, Tadinhos. Gatinho, cachorrinho. Isso, nossa. Não, pior é a criança que não pode ter, né? O animal é importantíssimo, tá? Assim, ó, pro desenvolvimento cognitivo da criança. Eu sou adepto a esse tipo de contato, de socialização com o animal, cada um no seu quadrado, né? Mas o gato, por exemplo, o gato é meio vilão. Dos assim, animais. O gato tem asma. Não, é não mito. tem nada a ver, o gato não tem asma. Nada a ver. A asma do gato não passa, o ronquinho do gato não passa. Mas sabe que isso é um mito bem comum. Não dá. Olha, comum. O gato, ele tem a caspa do gato, o epitélio, né? Que ele descama, não é o pelo, né? É o epitélio, né? A descamação do couro, né? Que é isso que provoca a caspa, né? Que é a caspa, né? Que é aquele epitélio ali. O gato, ele é mais alergênico do que o cachorro, tá? Ele induz mais as reações alérgicas. Mas tu tem que ter alergia a isso aí. Não é todo asmático que não pode chegar perto do gato. A asma não é sempre alérgica. É isso que eu queria dizer. Não é sempre alérgica. Tem asma que não tem, o cara tem asma por outros fatores, tá? Então, assim, eu tenho vários pacientes que são asmáticos e tem cachorro em casa. Entendeu? E é muito mais importante tu já ter o cachorro antes de ganhar o neném. Porque quando essa criança vem na barriga, ele já vai sendo imunizado pelos anticorpos contra o pelo, que a mãe já passa para ele na gravidez. Do que tu dar um cachorrinho de presente para uma criança de 3 anos, que eu acho também desnecessário, né? Dar um cachorro de presente, um animal, um ser vivo, uma criança de 2 anos que não tem noção de cuidado, ele pegar um cachorro e jogar da janela do 7º andar ou jogar um bicho pelúcia, para ele é a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, acho que aí às vezes tem... Aí é um outro... É por conta de outro cuidado, outro assim, as risco, pessoas... né? Tem um filho que tem chia, tem bronquite. Pô, não dá um cachorro, não é a hora, não é o momento, né? Nem o momento social e desenvolvimento da criança receber um animal, pode ser até uma tartaruga, que ele vai acabar jogando Não da janela. sabe como lidar, Não sabe lidar. talvez. Então dá outra coisa, né? E também porque tu não sabe se teu filho pode ter esse contato com o animal. Então deixa ele ganhar um pouquinho mais de resistência, um pouquinho mais de anticorpo e tal, para depois, se tu gosta de cachorro. Agora, se já tem cachorro na família, tu vem da maternidade com teu filho no colo e o cachorro já está lá te esperando, melhor. Essas crianças têm um anticorpo, né? É aquela Já tem questão. um ambiente preparado para... Assim, ó, tem uma teoria de alguns anos atrás que os cientistas estão estudando que quanto mais limpo, pior. Entendeu? Para essas doenças respiratórias, assim, quanto mais higiene, quanto mais limpo, pior. Porque tu não vê asma em pessoas assim de cigano, por exemplo, tá? Que são esses nômades que andam aí dormindo em barraca, com fogueira dentro da barraca e tudo. Eu atendi um cigano asmático só, isso já faz uns 20 anos atrás, uma menininha de 7 anos. Tá? E eles não aceitaram o tratamento, foi uma confusão, eles falavam uma língua enrolada lá, e meu Deus do céu, que foi um trabalho, tivemos que chamar até a polícia porque a criança não estava bem. E então assim, ó, tu vê, e essa teoria não é da minha cabeça, né? Isso não é da minha cabeça, mas isso é a teoria da higienização, chama-se teoria da higienização, ou seja, quanto mais higiene, pior. Né? Mas não significa que tu tem que botar a criança para tomar banho no lodo, não é isso. Mas aquele excesso, né? Excesso, entendeu? Por exemplo, tu tem um cachorro, não pode ir na casa da avó porque tem cachorro. Deixa a criança conviver com esse ambiente. Ela precisa disso aí, entendeu? Porque tu vai, já na tua gravidez, tu já vai passar um monte de informação aí, de anticorpo pro teu filho. Então a lei da higienização é complicado. Quanto mais limpo, não é bem essa palavra limpo, né? Tomar cuidado, vamos deixar a casa também. Mas é pior. É um equilíbrio, pior, né? Entendeu? Alimentos causam asma? Causam, mas é uma incidência muito baixa, assim, não chega a 1%. Tá? É 0,3%, 0,4% de criança que pode desenvolver desenvolver uma crise de asma por alimentação. Mas também por Dentre ser elas pode ser o peixe, pode ser o ovo, pode ser o leite, né? Que são os alimentos mais alergênicos, assim. Uhum. Mas é difícil. Eu tenho paciente, sim, que desenvolveu asma por alimentação. A gente só tirou o alimento, acabou. Mas precisa desencadear a crise, né? Sim, senão tu não vai ter ideia. ideia. Crise, porque às vezes tu nem no exame tu detecta essa alergia, né? Sim. Ele não é mediado no sangue, né? Ele não é mediado, né? Tu abre uma gaveta cheia de poeira domiciliar, de ácaro, tu vai espirrar um monte, mas tu não consegue dosar isso no teu sangue. Complicado. Falando da alergia, já que a gente falou nisso também, por que algumas pessoas são tão alérgicas e outras não? Mas isso é genético, né? Genético. Ok, tá lá no É código tudo. genético daquela pessoa foi... Uma é mais calma, outra é mais ansiosa, uma é mais mal-humorada, outra é mais bem-humorada. Assim, vem essas coisas vêm do teu genoma, né? Mas a alergia, alguém que tem uma predisposição para alergia. Sim, né? pode ter graus, ele é uma reação do organismo. Sim, mas contra aquele agente... fator alergênico ali.
Isso é fator. Isso é uma defesa. Isso é genético. Tu tens uma resposta exacerbada, né? Tu tem uma resposta grave, tu pode ter uma urticária grave. Ou seja, as pessoas têm uma resposta, isso é normal, mas aquela pessoa que tem alergia tem uma resposta maior. Exato. Por exemplo, o asmático, ele tem uma resposta. O que é um asmático? O asmático é como se ele fosse um ser mais sensível. Um ser mais sensível. Existe uma plantinha na natureza que chama-se não me toque. Conhece? Tu bota a mão na folhinha dela, ela se fecha. Então eu sempre digo para as mães que a criança é como se fosse essa florzinha. Mas eu te pergunto, essa florzinha é doente? Não, ela não é doente. Ela é sensível. Se eu botar a mão num cravo, não acontece nada. Mas se eu botar a mão na não me toque, ela se fecha. Então, o que é o asmático? É aquela criança que quando entra em contato pela via respiratória, com cheiro, com ácaro, o pulmão dela se fecha. Então, ela tem uma hiperreação, ela tem uma reação exagerada, uma reação exacerbada a um fator estímulo que eu não tenho. Se alguém fumar aqui na nossa frente, o meu organismo também vai ter uma reação. Eu não vou sentir nada, mas ele vai ter uma reação, porque a fumaça vai me incomodar. Só que o asmático, ele vai se manifestar com a reação. Apaga esse cigarro. Ele fez uma reação exagerada, uma hiperreatividade no brônquio, entendeu? Sim. Então, assim, ele não é um doente, ele é um sensível, né? Ele é um ser mais sensível. Deixa de ser uma doença? Deixa de ser uma doença. É uma doença, porque existe um processo inflamatório, existe tudo isso. Mas ele pode ter uma vida normal. Não pode taxar, ele é doente, asma. Não. Ele é um cidadão, um portador de asma, que pode jogar bola, pode fazer o que quiser. Não vai fazer é fumar, né? Não pode, não é assim, fazer o que quiser. É ruim pra todo mundo mas também, né? Tem uns asmáticos aí que fumam, né? Infelizmente, eu não sei como, mas tem adultos aí que... É aquele adulto que fuma e anda com a bombinha no bolso, entendeu? Sim. E ele não quer fazer um tratamento porque ele não quer largar o cigarro. Então ele fuma o cigarro e usa a bombinha. Infelizmente existe isso. Doutor, obesidade infantil está relacionada à asma? Ou seja, não está relacionado, não é que causa obesidade, mas o contrário, a obesidade pode causar um quadro de asma? Não tem essa relação. Não tem nenhuma relação. Talvez tenha uma piora do quadro clínico da asma, porque a criança que tem obesidade, ela vai ficar mais restrita, ela vai ter uma condição pior, né? Pelo fato de ficar o pulmão muito comprimido na barriguinha, o diafragma sobe por causa da barriga, a obesidade. Anatomicamente. Então, a criança que acaba tendo uma vida mais ociosa, mais sedentária, e aí piora a sua asma, que precisa de atividade física, né? Sim. Mas uma relação direta de processo inflamatório da obesidade com a asma, não quer dizer que não a obesidade vai causar asma, não, né? Mas ela vai piorar, pode piorar o teu quadro clínico. Sim. A gente... eu quero te fazer algumas perguntas sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de inverno aí, e que tem presenciado um aumento muito grande nas emergências. Mas antes de eu te perguntar isso, quero te perguntar sobre essas campanhas, como essa que acontece em junho, de conscientização com relação à asma, né, para que mais pessoas tenham acesso à informação. Eu imagino que esse seja o mote principal da campanha. Qual é a importância, na tua leitura, assim, o teu entendimento, a importância desses movimentos? A importância é o diagnóstico, tá? Porque principalmente se manifesta por tosse, e tem muitas crianças que estão tossindo, mas não têm um diagnóstico correto, não sabem que tem asma, e a partir do diagnóstico, fazer adesão ao tratamento, aderir ao tratamento, e não ter medo da asma. As pessoas não podem ter esse medo da asma, entendeu? Elas não querem chegar a esse diagnóstico, portanto elas não procuram o médico, porque não querem ouvir essa palavra. Não precisa ter medo, gente. Não precisa ter medo. Eu garanto, assim, é uma doença que tu pode ter um tratamento, ter uma vida feliz, é uma doença fácil de tratar, de lidar. A mãe aprende com isso, entendeu? Não pode ter medo disso aqui, isso é uma coisa prática, porque tu imagina tratar asma 50 anos atrás. Era uma coisa horrível, as pessoas não tinham recurso. Hoje nós temos recurso daqui, essa bombinha já tem umas décadas de vida e salva vidas. E é fácil de tratar, só tem que saber o momento certo de como fazer esse tratamento. Precisa de uma orientação do pediatra ou do especialista, mas não pensar, e a gente age com emoção, porque toda doença crônica gera um constrangimento, e aí é teu filho, que envolve um lado emotivo muito importante, as famílias têm medo e se recolhem porque não querem saber a verdade, né? Mas a verdade é tranquila. A negação não ajuda, né? Exato, Pelo contrário. E aí tu pode, daqui a pouco,
tá numa UTI com teu filho porque tu não fez o tratamento, entendeu? Então, fazer tratamento, esse eu acho que é um grande recado do conscientização da asma, né? E procurar o tratamento. Procurar sem medo, não é um tratamento caro, o governo disponibiliza muito desses medicamentos aqui, tá? Em fácil acesso. Doutor, essa é outra questão, né, desse momento que a gente está vivendo, assim, de muitas crianças indo para emergência, os pais, obviamente, levando as crianças à emergência, muitas vezes de maneira necessária ou não necessária, ou desnecessariamente, né, porque tem uma preocupação. Leitos de UTI, a gente sabe que também crianças, né, com a necessidade de usar esses leitos, estrutura hospitalar, enfim. O que é preocupante, o que não é, na tua visão de pediatra e na orientação para esses pais, para essas mães que estão preocupadas, que chegam com bastante temerosas ali na emergência, né, muitas vezes sem a necessidade de estar ali. Ou como que deve ser a conduta? Elke, eu tenho 28 anos de pediatria, 30 anos faço esse ano agora em 2022 de formado e mais 28 de pediatria. Desses 30, 28 de pediatria. Eu te confesso que os últimos 12 meses foram os meses mais turbulentos da pediatria no Brasil, em termos de doença respiratória. Tá? Eu nunca trabalhei tanto, não só eu, mas todos os prontos atendimentos onde tem um pediatra de plantão, a busca é muito grande. E o que tem um excesso, né, de paciente ali, tem muita criança que talvez não precisasse estar ali. Mas isso é muito complicado, a gente orientar quem deve ir e quem não deve ir para o pronto atendimento. Os consultórios com hora marcada ficam difíceis de tu levar, então eles acabam recorrendo ao pronto atendimento. E às vezes com 3 horas de espera sem necessidade, às vezes por uma gripe banal, porque a grande maioria é gripe. Nós estamos vivenciando uma epidemia de síndrome gripal, das quais muitas aí precisam de internação e os hospitais estão realmente lotados. Mas é difícil tu explicar para uma mãe que é leigo, um pai, de quem tu tem que ir na emergência, quem deve ser levado à emergência e quem não deve, né? Mas aqueles pais mais experientes sabem e aprendem a ter o olho clínico, né? Com o tempo eles vão tendo o olho clínico de saber o momento certo de levar. Aquela criança, por exemplo, que faz uma febre de 38,5 ou que seja 39 e que daí tu dá um antitérmico, que existe 3, que é a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno, cada um com seus riscos e benefícios, e às vezes com seus gostos e sabores desagradáveis, mas tu dá um antitérmico desse em casa e avalia. Como está o teu filho agora, depois que tu deu antitérmico? Ele está brincando? Está bem? Está pulando no sofá? Está brincando dentro de casa? Então não é o momento de tu ir para uma emergência onde tem 35 crianças esperando para ser atendida, porque tu vai sair de lá talvez até com outra doença. Aí tu tens um tempo para te falar com o teu pediatra, através do WhatsApp, ou falar com a secretária. O que eu faço? Onde eu vou? Devo esperar? Não devo? Aí tem que saber, a gente tem que saber a descrição do estado geral dessa criança. Não é chegar para todo mundo e dizer, olha, deu febre, fica em casa. Não é isso, o recado não é esse. Entendeu? O recado é filtrar quem deve ir na hora que tu baixar a febre. Observar também. Baixou a febre? Baixou. Tá quanto? 36,5. Como é que tá agora? Tá super bem, tá brincando, parece que tá normal. O que mais que tem além da febre? Não tem nada, só tá com febre ainda. Quer dizer, tu tens um tempo aí para te conversar com o teu pediatra e pedir mais informação para ele. Entendeu? Essa criança tá gemendo, essa criança tá com dificuldade respiratória, tu baixou a febre, ela continua abatida demais, há um abatimento do estado geral dela. Então, leva, não hesita. Tá com dificuldade, retração costal, dificuldade para respirar, pode ser uma bronquiolite, pode ser uma pneumonia. Mas brincou, tá feliz, aguarda, espera, mas entra em contato com o seu pediatra sempre, entendeu? Para ele te orientar, para te não ir desnecessariamente, porque tá havendo um excesso de uso de antibiótico. Tanto é que os antibióticos fugiram da prateleira, não tem. Então assim, muitas das crianças estão tomando antibióticos necessários, por idas repetidas à emergência. Às vezes o pediatra... Pois é, mãe, eu acho que a tua solução aí mesmo tá com esse catarro verde, né? Ele tá assim, já faz 3 semanas que eu venho aqui, 4 vezes aqui nesse pronto atendimento. Então toma antibiótico. Entendeu?
E aí as famílias também, elas meio que querem um antibiótico, né? Entre aspas, elas querem porque elas não admitem ir lá, ficar 3 horas e meia esperando e às vezes ser medicada com pouca coisa. Que é o que a maioria não precisa muito, né? A maioria não precisa muito, gente. A gente tem que parar de entupir as crianças de medicamento demais. Existem algumas coisas básicas que tu pode fazer para essas gripes aí, como a gente tem que deixar essa secreção, esse catarro, essa secreção que normalmente vem junto com a febre depois, que é a gripe, nós estamos falando especificamente da gripe, né? Fazer a nebulização, lavagem nasal, tecnicamente com o que for melhor, pode ser com os sprays que tem para vender, ou pode ser com soro morno, numa criancinha pequena aí, 5 ml, na criancinha um pouquinho maior de 1 ano para cima aí bota 10 ml, no acima de 5 anos bota 20, com a seringa, amorna 5 segundos, vai lá e lava a narina da criança, lava, isso é importante, tirar tosse. Isso ajuda a eliminar essa... Ajuda porque o que incomoda essas crianças, além da febre às vezes, é o quê? A dificuldade para dormir, nariz entupido, ronco a noite inteira, tosse, secreção. Daí a mãe não dorme, o pai não dorme, no outro dia estão lá desesperados que acham que tem que tomar um antibiótico, aquilo ali é sinusite, porque não sei o quê, porque está com ronco. Então, lava, faz o básico, né? Faz o básico, lava o nariz, dá muita água para a criança, é importante dar água. A água é um fluidificante, é um xarope, entendeu? Não deixa de ser um xarope, porque tu hidrata, tu tem que deixar o teu muco. O que é o muco, né? O muco é uma coisa que a mucosa produz, ela produz secreção. Que aquilo ali são produtos da degradação da nossa guerra contra o vírus. E aí produz aquele muco. Então, muco amarelo é sinônimo de antibiótico? Não é sinônimo de antibiótico. Ele pode acontecer no início da gripe ou no final. Isso não significa antibiótico. E febre de 40 graus é sinônimo de antibiótico? Não é sinônimo de antibiótico. Entendeu? Gripe te dá 40 graus, mas não precisa tomar antibiótico. Agora, essas gripes que nós estamos vivenciando aqui, muitas delas foram influenza. E o influenza é muito mórbido, ou seja, ele deixa a criança muito doente. Muito doente. E é lógico que o pediatra está ali diante de uma criança que está realmente abatida, está no 3º dia de febre. Ele não vai hesitar e vai dar um antibiótico, sim. Talvez até compreendo aquele momento ali. Porque vai ter uma ou outra que vai evoluir mal. Uma ou outra não, tem várias aí também que acabam evoluindo mal, mas aí tu já sabe essa criança, tu já tem um olho clínico, às vezes tu já consegue ver, lógico, às vezes a gente erra, porque, tá brincando, mas daqui 3 dias tá com pneumonia. Infelizmente acontece, não é uma regra, né? Quem tá brincando não vai fazer pneumonia, não. Existe sim aquelas crianças que brincam e que tu vai ver daqui a pouco tá com a pneumonia. Mas isso é um número muito pequeno, entendeu? É um número muito pequeno. É 1 em 1000. Esse contato com o pediatra é muito importante, né? Antes de correr para emergência, mas as mães vão ficar bravas comigo, que elas vão dizer, doutora, mas aí a gente vai ligar, não tem vaga, a gente não consegue falar. Eu respondo a todas as vezes muito tarde. Mas a minha secretária, na segunda-feira, ela responde quase 400 mensagens no WhatsApp. Teve uma segunda-feira que ela respondeu 400 mensagens, tudo com a resposta que eu dei, porque ela digita. Entendeu? Mas ela pergunta pra mim todos ela pergunta, ela me mostra os áudios, mostra fotos e tal, mas tem hora que não dá, gente, tem hora que a gente não consegue e aí tu perde uma mensagem daquela e passa. Mas esse contato já ajuda bastante a filtrar, né? A gente né, consegue também tirar essas crianças às vezes desnecessariamente pra mãe estar indo na emergência, né? Mas estão fazendo um contato caso a caso, não pode pegar essa regra e sair botando pra todo mundo e que só vai na emergência depois. Não é isso que eu quero falar. Né? Mas tem muita criança desnecessária e as próprias mães vão lá e vão olhar, meu Deus, o que estão fazendo aquela ali com aquela criança brincando ali no corredor? Quer dizer, estão lá botando a boca na cadeira, estão sentando em lugares que estão contaminados, tem Covid lá misturado com os adultos, então tem que tomar cuidado. A gente está vivenciando um momento em que as crianças estão ficando muito doentes. E aí elas perguntam, mas é normal meu filho ficar tão doente assim? Infelizmente, na nossa região do sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma criança pode ter de 8 a 12 infecções respiratórias por ano, que normalmente inclui o quê? Abril ou novembro, ou seja, são 6 ou 7 meses onde tu vai ter 8 a 12, quase 2 por mês. Então, para te ter uma ideia, se tu pegar 180 dias do ano, aí entre abril e novembro, tem criança que fica doente 150. 160. Se tu somar todos os dias que ela ficou doente, ou seja, febrinha, tosse, nariz correndo, ronqueirinha, não quer comer, espirrando, febre de novo, tal. Então, agora, tem criança aí no meio que tem problema alérgico, que tem deficiência de imunidade, que tem asma, que tem bronquiolite e que precisa ser revisto, porque não precisa tu ficar 180 dias indo na emergência 6 vezes. Tu tem que ir lá
Vou marcar com o pediatra para me ver o que é isso. Eu já fui 5 vezes lá. Marca. Daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, mas marca, porque vai chegar. Porque daqui 3 meses tu já foi mais 5 vezes na emergência. Então essas crianças precisam ser estudadas. Então às vezes é a prevenção, né? Exatamente. Aí no meio dessas crianças tem uma criança que é sibilante, que é bronquiolítico, tá? Que é um asmático, que é um rinítico, que tem uma imunodeficiência. Então essas crianças a gente consegue tirar da emergência fazendo um tratamento preventivo. Essa é a importância. Entendeu? Agora, é normal que elas peguem, sim, a grande maioria ali vai ter 8 a 12 infecções por ano, que são... Tu não precisa usar 8 a 12 antibióticos. Tu vai usar aí de 10 a 20% de antibiótico. Ou seja, de 10 infecções, eu vou usar em 2. 10 vezes que eu levar meu filho na emergência, talvez eu teria que usar em 2. Se tu usou 10 antibióticos, ou teu filho tem uma doença muito grave, ou tu estás dando antibiótico excessivamente. Muito bem, doutor. Teria mais perguntas aqui para fazer, porque eu acho que é inesgotável, assim, conversar, né? Sobre... Não, dá pra gente ficar eu imagino aqui 180 dias. Tem muitos assuntos. Eu imagino os pais, né? A angústia dos pais, mas receber informação e informação aí segura, de fonte segura, como a gente está produzindo aqui, é muito importante para amenizar, né? A preocupação. E o grande sintoma que tá tendo aí hoje é a tosse, né? A tosse. As crianças estão tossindo muito, assim. Até por causa do clima, né? O frio tá extremo, a gente tem uma variação aí de temperatura também importante, vem essas ondas de frio com 0 graus, com sensação térmica de -3, e daqui a pouco tu tá num 28, 25, né? Nosso clima tá mudando, nosso organismo tá mudando, porque também a gente recebe essas cargas virais todas, né? E outra coisa é que essas crianças que hoje têm 2 anos, elas ficaram o ano de 2020 dentro de casa. 2021, meio ano dentro de casa. Agora elas deram a carinha para bater na escolinha e aí começaram a pegar as infecções e vieram de uma maneira, que isso é uma das teorias da qual estão tentando explicar por que essas crianças estão tão doentes. Talvez seja essa, né? O isolamento social que essas crianças tiveram, né? Elas não tiveram esse contato com esses vírus, assim. Foi de repente, foram liberados, todo mundo liberado no mesmo momento, né? Então tem umas teorias que expliquem isso. Doutor, a nossa conversa tá chegando ao finalzinho. Pois é. Sempre muito bom falar contigo, sempre, né, esclarecedor. Muito obrigada, né, pela tua presença aqui. Sim. Por ter trazido aí os recursos todos pra gente entender, né, com clareza como é que funciona e como lidar com a asma, né, principalmente. Sim. Esse tema. Te agradeço também o convite, estou aqui disponível e o meu Instagram é o @evandropediatra, tá? Vou tentar botar vamos ver se a gente coloca esse bate-papo lá, esse conteúdo lá. E as pessoas fiquem ligadas ali no Instagram, que eu vou postar alguns vídeos sobre esse assunto que a gente falou aqui, sobre tosse, catarro amarelo, meu filho vive doente, febre, medo da febre, a febre, o que vai acontecer com meu filho, vai ter convulsão febril. Isso tudo eu vou tentar falar até numa live, tá? Talvez até façam várias lives aí no mês de julho e agosto, tentando esclarecer esses temas aí. Tá bom? Então, tá bem, é no @evandropediatra. Fica o registro aí. O registro aí para quem ainda não conhece, vai conhecer com certeza. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Elke. A gente também agradece a sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente e também por compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. Agradecemos nossos parceiros Ortonil, Maria Rocha e Unicred e nos despedimos por aqui e que venha o próximo Viva Saúde com mais informação para você. Até a próxima.